por cima quer dizer que você precisa se reerguer e que você precisa reagir naquela situação determinada que aconteceu com você. Você precisa encontrar força para se levantar. Alguém já precisou estar assim? Buscando força para se reerguer, para se levantar? Não sei que situação você já viveu, ou que você já passou, mas algum de nós já viveu uma situação assim, que a gente precisa levantar e dizer: chega, eu preciso me erguer, eu preciso dar a volta por cima. E é nesse momento que a gente encontra força e a gente retorna ao início, só que a gente retorna melhor do que antes. Amém? O dar a volta por cima é a capacidade de recuperar diante das rasteiras da vida. Algumas vezes a gente já levou algumas rasteiras, já. Algo que a gente não estava esperando, algo que nos pegou de surpresa, algo que você realmente olhou e falou: não era assim que eu esperava. Mas nesta noite nós vamos aprender que nós podemos transformar esses momentos de dificuldade, esses momentos difíceis, esses momentos de luta, nós podemos transformar em experiências. Aleluia! E em conquista. Nós podemos recuperar isso aí, dando a volta por cima, aleluia, dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Porque é o Senhor que vai te fortalecer para dar essa volta por cima. No contexto bíblico, isso é possível através da fé. Sem a fé, nós não podemos dar essa volta por cima. Sem essa confiança em Deus, nós não vamos conseguir conquistar as nossas vitórias. Mas eu creio que nessa noite, nesse ambiente, tem crente que confia em Deus. Nesse ambiente tem crente que vence batalha. Que nesse ambiente as lutas não te faz parar. Cada dia que a luta vem, a gente se ergue e diz: hoje vai ser melhor do que ontem. Hoje eu vou aprender o que eu precisei aprender ontem. E eu vou colocar em prática a confiança que eu tenho em Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. A respeito do texto que nós acabamos de ler, o momento que Davi estava vivendo era um momento de auge, era um momento de conquistas e de vitórias. Era um momento que ele saía para a peleja e provavelmente no seu coração dizia: eu vou voltar com a conquista, eu vou voltar com o sucesso. Davi estava tão confiante que quando ele ia, ele já tinha a certeza: eu vou trazer o troféu. Era um momento, aleluia, de grandes batalhas que ele estava pelejando, que ele estava batalhando, que ele estava pleiteando. Mas era guerras externas, era algo que ele não precisava lutar, era algo que ele não precisava guerrear, era algo que não estava, aleluia, sobre o seu controle, sobre o seu domínio. Mas ele dizia: eu vou, e quando eu voltar, a vitória é certa nas minhas mãos. Davi era ambicioso e era viciado em vitórias. Davi não estava acostumado com perdas. Davi não estava acostumado em ir para a batalha e voltar chorando porque perdeu algum membro, ou voltou cego, ou voltou alguma coisa. Ele ia para a guerra e sabia que ele ia vencer. Ele já estava confiante de que ele não perderia nenhuma batalha. Aleluia. Aleluia. Um dia o rei falou assim para ele. Ele era muito habilidoso. O rei queria colocar ele na frente para morrer. E falou: vai lá, me traz 100. Eu anotei o nome porque eu sabia que eu ia esquecer. Me ajuda aí, irmãos. Prepúcio. Me traz 100 prepúcio. Davi pensou assim: isso aí é moleza. E era prepúcio dos filisteus. Quem conhece a história dos filisteus? Era tudo gente? Grande.
grande, era tudo gente grande, eram gigantes. E o rei falou assim: eu vou matar esse cara agora. Colocou ele na frente, falou: vai lá e busca 100 para mim. E Davi disse: isso é moleza. Foi lá e fez o quê? Trouxe. Quem conhece a história? Amém, Jesus. Outros Aleluia. irmãos. Foi lá, guerreou, cortou os negócios dos homens e trouxe 200 em uma bolsa e jogou nos pés do rei, porque ele estava confiante de que ele era um vencedor. E ele estava confiante que era um conquistador. Aleluia. Davi ficou conhecido quando ele foi lá derrubar o Golias, porém ninguém o conhecia. Mas ele foi lá e falou para o rei: ah, isso aí não é nada não. Irmãos, era um homem de quase 3 metros de altura. Davi ainda era um adolescente. Olhou para o gigante e disse: isso aí não é nada. Hoje eu vou dar a carne deste filisteu para os urbos comer. Porque ele estava confiante na vitória. Nós não temos essa presunção, dessa tamanha confiança, porque a gente sabe que a gente é humano. Algum momento a gente vai ter um momento de frustração, mas Davi estava acostumado apenas com o sucesso. Aonde Davi passava tinha flecha, aonde Davi passava tinha hinos e cânticos a favor dele. Davi matou, não foi 10 mil, mas ele matou milhares, e o povo cantava. E sabe o que aconteceu? Levantou-se ciúme, levantou-se inveja, e o Davi precisou fugir, se esconder da presença de Saul. Essa história você conhece, sim? Aleluia. Então ele precisou se esconder para proteger a sua vida, porque o rei queria matá-lo. Mas Davi e os seus homens eram conhecidos como os caras que não perdiam. Eles eram conhecidos, aleluia, como aqueles valentes que todas as vezes que entravam numa peleja trazia a vitória. Você vai entender porque eu estou dizendo para você este contexto. Amém? Davi Aleluia. era um cara de luta. Não tinha, eu vou dizer assim, as pessoas olhavam para ele e não via fraqueza nele. Olhavam para ele e via só as vitórias. As crianças geralmente quando ia brincar, todo mundo queria ser o Davi. Ninguém queria ser o Golias, né? As pessoas conheciam só as vitórias de Davi. Mas quando de repente um certo dia, uma certa ocasião, a Bíblia vai falar para nós, onde nós acabamos de ler, que Davi, ao fugir de Saul, o seu rei, ele precisou se esconder em uma cidade chamada Ziclague. Era uma cidade de filisteus, era uma cidade de refúgio para Davi, aonde ele morava com seus 600 homens, as suas mulheres, seus filhos e toda a sua fazenda. O rei deu aquele lugar para ele, mas os filisteus eram inimigo iminente de Israel. Era um povo que não dava para confiar, porque a qualquer momento eles iriam invadir Israel. Aleluia. Mas Davi agora estava no lado dos filisteus. Davi estava agora se escondendo na terra dos filisteus. A Bíblia vai dizer para nós que várias vezes Davi saiu para guerrear as guerras dos inimigos de Israel. E Deus não escolheu Davi para guerrear as guerras dos filisteus, mas Deus havia levantado Davi para guerrear as guerras do próprio Deus, a guerra do povo de Deus, aleluia, as guerras da sua nação. Mas Davi estava viciado em vitória. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer para nós que certo dia, depois de várias guerras, o rei levanta então um momento para guerrear contra Israel. E quem estava no meio? O cara que sabia que ia conquistar as batalhas. E a Bíblia vai dizer que houve uma reunião. Falou: Davi não. Davi não vai com a gente não. Quem está entendendo aí a introdução, irmãos? Amém, Jesus. Davi não vai Aleluia. com nós não. Porque nós vamos guerrear contra quem? Contra Israel. Vai que no meio da batalha Davi se revolta contra nós, fica a favor de Israel. Não. Davi vai voltar para casa.
E a Bíblia vai dizer para nós que Davi caminha com os seus 600 homens durante 3 dias de viagem. Eu fico imaginando Davi, ao voltar desta guerra, ou destas guerras, indo em direção da sua casa. O seu coração se alegrava ao lembrar que ele entraria no seu lar. Vocês são casados com Deus, né? Vocês casaram, né? Não casou ainda? Não, mas é casado. Né? Aleluia. Mas chega no final da tarde, no final do dia, sempre quer trocar uma palavrinha. Irmãos, como você está? Como foi seu dia, não é isso? Eu tenho quase 30 anos de casamento. O mesmo marido, viu? Tem 2 filhos apenas. Porque tem gente que troca de marido igual troca de roupa, né, irmão? E a gente não se acostuma. E eu fico imaginando Davi com os seus homens montados no cavalo, galopando e pensando: eu vou ver meus filhos, eu vou ver a minha esposa, eu vou ver a galinha, eu vou ver a ovelha, eu vou ver como estão os animais, eu vou ver como estão meus bens, eu vou ver como estão minhas coisas. Cadê os irmãos que trabalham de manhã até de tarde? Deixa eu ver. Você fica ansioso para chegar em casa ou não fica? Amém. Porque você vai encontrar o que na sua casa? Refúgio, abrigo. Você vai encontrar alguém que vai te dar carinho, não é isso? Alguém que vai te dar prazer, alegria. Mas naquele dia, quando Davi chega próximo da cidade, o que ele encontra não é festa. O que ele não encontra não é os meninos vindo correr de encontro com ele, não é os cachorrinhos pulando em direção de Davi, mas é uma cidade pegando fogo, é uma cidade levantando fumaça, é uma cidade destruída. Sabe o que aconteceu? Aleluia! Os guerreiros entraram pelos fundos, pelo sul, entraram na cidade de Ziclac. Aquele que estava lutando as guerras que não era dele, desprotegeu a sua casa, deixou a sua família desprotegida. E o inimigo veio e saqueou e levou tudo o que era de Davi. Santo Deus, É aleluia. aqui que entra o tema da mensagem. Qual que é o tema da mensagem? Eu darei a volta por cima. E agora, como dar a volta por cima? Sem esposa, sem filhos, sem os animais, sem a riqueza, a cidade completamente destruída. Irmãos, quando eu vejo isso, eu fico olhando Davi recebendo a permissão de Deus, porque Davi não estava no lugar e nem na posição que Deus havia chamado. Tem coisas que acontecem conosco, vai doer, mas vai curar. Tem coisa que acontece conosco que não é a direção de Deus, é só permissão de Deus. Sabe aquele negócio que você fica insistindo e Deus fala não e você vai insistindo? E aí Deus permite que aconteça contigo. E aí vem a luta, aí vem a prova, aí é o momento de sentar e chamar a Deus para ajudar. Tem dia que a gente fala assim para Jesus: Jesus, eu não pedi permissão para o Senhor para fazer isso, mas agora que está tudo difícil, por favor, me ajuda a sair disso. Já aconteceu com você? Aleluia. Meia dúzia de crentes, não é? Por insistência naquilo que Deus não planejou para você. Aleluia. E agora eu vejo o que acontece com Davi, com uma cidade completamente destruída, porque ele havia deixado desprotegida. Ele deveria estar na casa, ele deveria estar na cidade, ele deveria estar com a família, mas ele foi guerrear as guerras dos filisteus, e Deus queria que ele guerreasse as guerras, aleluia, de Israel. E eu vou dizer para você que aquelas pessoas que foram levadas cativo, Deus não permitiu que nenhum deles, aqueles homens, matasse ele, aleluia, que nenhuma criança fosse morta, nenhuma das mulheres, mas afligiu o coração de 600 homens, afligiu o coração daqueles homens, porque viu tudo que era deles indo embora. Verdade, Deus, aleluia. Atingiu a família, atingiu o ego. Todos os dias Davi tinha uma batalha conquistada.
Todos os dias Davi tinha um sucesso para contar. Mas naquele dia ele não tinha sucesso para contar. Naquele dia ele não tinha vitória para contar. Naquele dia ele só tinha lágrimas para derramar. Tem dias difíceis, tem dia que a gente não tem vitória, tem dia que a gente não tem conquista para contar. Nós, crentes cristãos salvos em Cristo, não estamos isentos de passar por aflições. Nós não estamos isentos de perder o emprego, de ficar enfermo. Eu vi um pastor orando, eu ouvi ele orando: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus abre a porta, Jesus restaura, Jesus faz isso, vai na casa dele, liberta a família dele. Nós também, cristãos, passamos por momentos difíceis, momentos de luta, momentos às vezes de fracasso, mas nós servimos o Deus que restaura, nós servimos o Deus que faz por nós, nós servimos o Deus que faz acontecer. Aleluia! Em dias difíceis, Ele vai erguer você e vai colocar você na posição que Ele quer que você esteja. Aleluia! Senhor Jesus Cristo. É santo, meu Deus. Quando aqueles homens viram aquela situação, eram 600 homens de guerra, irmãos. Eram os mais valentes da terra. Eles olharam para Davi: você é o culpado. Foi você que nos levou para a guerra. Foi você que nos convenceu de estar lá e deixar a nossa casa desprotegida. Começaram a acusar o Davi. Você já viu aquele negócio de todo dia você ter um amigo e de repente você falha só um tiquinho? Tudo que você fez para trás já não vale mais? Já aconteceu com você? Uma palavra que você fala, todas as coisas boas que você fez, deixou de existir, deixou de ser valorizado. Foi o que aconteceu com Davi. Os 600 homens agora pegam Davi e diz: você é culpado. E sabe o que acontece? Nós vamos apedrejar você, nós vamos matar você, porque por culpa sua levaram a nossa família, levaram os nossos bens. Sabe o que aconteceu naquela ocasião? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Enquanto eles estavam acusando Davi e os inimigos celebrando vitória, eu fico imaginando Davi sentado no chão, porque a casa estava destruída. Aleluia. E chorando. A Bíblia diz que eles choravam alto, eles gritavam alto, eles choravam até perder a força. Você já viu isso? Os homens guerreiros, os homens valiosos, os homens valentes, agora sem força, agora triste, amargurado, chorando por causa das suas mulheres, por causa dos seus filhos. Mas teve um momento que Davi lembrou do Senhor. Teve um momento que ele disse: eu preciso me recompor, eu preciso me erguer, eu preciso me levantar. E a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Eu posso imaginar Davi dizendo no seu coração: não é essa luta que vai me parar, não é esse problema que vai me deixar afligido, não é essa aflição, essa amargura que vai me deixar prostrado, mas eu vou dar a volta por cima. E os meus inimigos verão que eu sirvo a um Deus tremendo, a um Deus poderoso. Deus quer te erguer, Deus quer fazer você triunfar diante dos seus inimigos. Deus, aleluia. Mas para a gente dar a volta por cima, irmãos, a primeira coisa que eu preciso ter é fé em Deus. Amém, Jesus. Mas não é esta fé que oscila, não é esta fé que hoje eu confio e amanhã eu desconfio. É saber que Deus está comigo na minha luta e na minha peleja, mesmo em momentos de crise, Glória a Deus. mesmo em momentos de luta. Verdade. Eu vou crer que o Senhor está na minha batalha. Eu vou crer que Jesus está comigo. Eu estou enfermo, mas Jesus vai me curar. A porta está fechada, mas Jesus vai abrir. Eu estou em crise, não tem problema, mas Jesus está na minha vida e a crise vai passar. Eu estou confuso, não tem problema. Eu vou entrar na oração e o Senhor Jesus vai me direcionar. O Senhor Jesus vai me orientar. É Ele que direciona, é Ele que orienta, é Ele que age, é Ele que faz.
Deus, aleluia. Aleluia, é acostumar com a derrota, não jamais. Se está em momentos de crise, em momentos difíceis, diga para si mesmo: eu vou me levantar porque o Senhor é comigo. Graças a Deus, aleluia. A segunda coisa que eu entendo para ter essa reviravolta, não é verdade? É a confiança em Deus. Sem confiar no Senhor, irmãos, dificilmente nós vamos conquistar as nossas vitórias. Sem confiar no Senhor, dificilmente a gente consegue dar a volta por cima. Amém, Eu já tive em dias difíceis, em dias de dizer: Senhor, não tem mais saída, mas eu confio no teu agir, eu confio no teu operar. Quando de repente um milagre aconteceu. Por esses dias, daqui a pouco a gente volta aqui para a palavra. Por esses dias o Senhor Deus preparou uma grande vitória para nós. Eu tenho uma criança de 5 anos de idade, e nós fizemos alguns exames com essa criança, e nos exames deu perda auditiva. O meu filho de 5 anos estava ficando surdo, e os médicos disseram que iria perder a audição. Para não perder a audição, teríamos que fazer uma cirurgia ou ele usar aparelho auditivo. E nós fizemos durante 2 anos, completou 2 anos, vários exames, várias consultas, e todos os exames, exames avançados, exames diferentes, exames tecnológicos, exames de todo jeito que os irmãos imaginarem. Até da cabecinha a gente fez para saber se não era algo genético ou alguma má formação. E os médicos disseram: vai passar por cirurgia ou vai usar aparelho. E durante todos esses dias, esses anos, a gente fazendo vários exames. E esse ano eles pediram mais exames. E a gente tem um plano de saúde, mas o plano não deu muita atenção. Eu pensei: eu vou buscar uma 3ª ou 4ª opinião profissional, se for necessário. Então nós decidimos ir para o SUS. Foi aonde alguém prestou atenção na audição do meu filho, mas disse: seu filho vai precisar de uma cirurgia. Mas antes disso, vamos fazer mais exames, até que chega a uma conclusão. Nós fizemos mais exames e disseram para nós: a princípio vamos descartar a cirurgia, mas o seu filho vai precisar de um aparelho auditivo. E para a glória do Senhor Jesus Cristo, eu tenho uma equipe que anda comigo na oração. Sou líder do culto de libertação da minha igreja e coordeno uma vigília. Inclusive, está aberto o convite para ir lá dar glória conosco. E então a equipe entra de oração comigo, pedindo ao Senhor que entra com providência sobrenatural. Era aquele momento de eu sentar e dizer: realmente vai acontecer, meu filho vai passar por uma cirurgia. Mas no meu coração eu dizia: eu vou dar a volta por cima e o meu filho não vai passar por cirurgia. A gente dizia: o Senhor vai entrar com providência e nem aparelho auditivo ele vai usar. E agora, dia 10 de março, ainda agora esse mês, nós voltamos lá na PAI, fomos encaminhados para lá, fizemos novamente uma consulta, novamente uma outra bateria de exames com meu filho. E quando nós estávamos na mesa fazendo os exames, disseram assim: deixa eu comparar com os exames anteriores, que eram um tanto de pasta, cada uma mais grossa do que a outra, e disseram assim: a comparação do exame atual está dando diferente dos exames antigos. Os exames atuais estão dizendo que tudo está normal, mas os exames anteriores estão dizendo que o seu filho vai ficar surdo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E dentro da alma dizia: é Jesus operando, é Jesus operando, é Jesus realizando o impossível na vida do meu filho. Aí a moça disse assim: não, espera só um pouquinho, porque o médico é que precisa falar. E então nós entramos para a sala do médico, e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, a audição do meu filho foi recuperada. A audição do meu filho voltou ao normal. O que foi isso? Foi confiança em Deus. O que foi isso? Foi através da oração. Até, aleluia, o nosso Deus que realiza milagre. É não conformar com a situação que a gente está vivendo, é não conformar com a enfermidade que está no seu corpo, é não costumar e nem conformar com a porta que está fechada.
apedrejar o Davi. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que ele se levanta e se recompõe. E os 600 homens choram. E então ele vai até o sacerdote e começa a conversar com Deus. Está difícil? Vai falar com Deus. Vai para o secreto com Deus. Crente que tem o hábito de orar, irmão, tem vitória. Crente que tem o hábito de orar, irmão, tem conquista. Crente que tem o hábito de orar, irmão, dificuldade para ele não é nada, porque ele sabe que é Deus no controle. Aleluia. E aí ele faz uma pergunta para Deus: posso ir persegui-los? Ele faz duas perguntas para Deus. Eu posso ir perseguir? E se eu for perseguir, eu vou alcançar? Irmãos, Davi era um cara guerreiro, como eu te disse desde o início. Dele mesmo, se ele saísse para peleja, ele só perderia aquela batalha se Deus não quisesse que ele vencesse. Mas humanamente olhando o histórico de Davi, ele conquistaria. Mas qual foi a reação dele? Posso ir de encontro com eles? Eu vou alcançar, sabe por quê? O Senhor me faz lembrar. Porque antes para entrar na cidade de Ziclague, na cidade dos filisteus, eles não oraram. Eles não perguntaram para Deus se eles podiam morar na cidade dos inimigos. Mas agora ele consulta a Deus. Ele vai dizer: eu posso ir atrás. É aquele momento que eu disse para você agora há pouco. A gente faz as coisas e não consulta a Deus. Quando vem o problema aí, a gente lembra de consultar a Deus. Mas o problema já está lá, a dificuldade já está lá, e agora a gente lembra de consultar o Senhor. Mas Deus é tão misericordioso. Aleluia. Mas Deus é tão amoroso. Mas Deus é tão cuidadoso. Que ele fala: pode ir. Vai. E ainda vai alcançar. Oh, Deus é Deus, lindo. E ainda vai restituir tudo que é seu. Aleluia. Essa situação que você está vivendo vai ser esquecida. Eita, Jeová. Aleluia, Jeová. Tu és Deus, Jesus. Eu creio, Jesus. Depois que ele consulta Deus e Deus responde para ele e diz: pode ir que você vai alcançar. Sabe o que Davi fez? Ah, irmãos, eu posso pensar. A minha mente vai assim, ó, lá naquele lugar. 600 homens sentados no chão, chorando, olhando para as coisas, sem esposa, sem os filhos. Aí, Davi, irmãos, eu fico pensando aqui, vocês aqui, ó. Depois de Davi se fortalecer no Senhor, depois dele orar e depois dele ouvir Deus falar, ele vai em cada guerreiro e diz: levanta, porque a vitória está chegando. Ele diz: levanta, levanta, se ergue, para de chorar. Se levanta, se levanta, se levanta. Sai dessa posição de tristeza, de angústia. O Senhor está dizendo: eu vou tirar você desse momento de tristeza. Se levanta, porque vai dar a volta por cima. Ou pode imaginar Davi bombando em cada um e dizendo: Aleluia. ei, fica de pé, porque nós vamos voltar para a peleja e nós vamos conquistar a nossa vitória. E tudo que temos o inimigo não. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. É santo, meu Deus. Eu fico imaginando aqueles homens se erguendo, Aleluia. tomando posição, enxugando as lágrimas, bebendo uma água, comendo um pão e dizendo: qual é a direção, Davi, que nós vamos? Aí a ficha cai. Aí pensa: não sei. Deus só falou para ele. Glória a Deus. Mas eu vou dizer para você que quando Deus fala um negócio, irmãos, Ele dá a direção certa. Aleluia. A gente alcança a nossa vitória. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Davi sai, simplesmente sai. E depois de um tempo ele encontra alguém que estava enfermo e abandonado. Estava esquecido. Aí ele levanta aquele moço, dá água para o moço, dá pão para o moço. E pergunta para o moço: de quem é você e de onde você vem? Aí ele vai contar a história. Nós passamos por ali, destruímos uma cidade. Nós passamos por outra ali, nós também destruímos e colocamos fogo. E aí nós passamos por Ziclague, nós também colocamos fogo, ateamos fogo, destruímos tudo. E aí Davi olha para ele e fala assim: essa é a minha cidade. O que vocês levaram é meu. Deus colocou Davi
pertinho do inimigo. E aí o que acontece? Aquele homem ficou com medo que Davi matasse ele. Mas Deus estava usando de misericórdia tanto com Davi quanto com aquele homem. Se Davi matasse aquele homem, mataria quem? Mataria o GPS, sim ou não? Mataria o mapa, destruiria o mapa. Porque aquele homem sabia justamente aonde estava tudo que era de Davi. Aleluia. E aí eles fizeram ali uma aliança. Se você nos levar até lá, você vai viver tranquilamente. Amém, Jesus. Deus usa aquele homem. Ele diz: olha, eu fiquei enfermo e o meu Senhor me abandonou. O meu Senhor me jogou fora. Eu estou há 3 dias sem comer, sem beber. E Davi alimenta ele e ele dá o mapa para Davi. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Davi entra naquele lugar, naquele arraial, pela manhã, e luta o dia inteiro, a noite inteira, até o final do outro dia, ao ponto da espada colar em sua mão. Qual é o tamanho da vitória que você quer conquistar? Qual é o tamanho da bênção que você quer conquistar? Vale a pena lutar desta maneira? Vale a pena guerrear, irmãos? O que você está buscando? Vale a pena o seu esforço? Para Davi valia o esforço de guerrear o dia todo, a noite inteira. O que eu quero dizer, se é precioso para você se erguer, se é precioso para você ficar de pé, se é precioso para você dar a volta por cima, eu te convido nesta noite para guerrear, para entrar nessa batalha e dizer com o próprio Deus que Ele está com você, aleluia, nesta peleja, e tudo que você colocar as mãos em o nome do Senhor será restituído, será reconquistado. Aleluia. Você tomará de volta o que é seu. Glória a Deus, Bendito é o nome do aleluia. Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer para nós que no final da luta não se perdeu absolutamente nada, nada. Nem criança, nem as mulheres, nem os animais. E eu vou dizer para você, tudo que era do inimigo eles ainda levaram para casa. Aleluia. Deus os ajudou a dar a volta por cima. Graças a Deus. É só Deus que vai fazer isso por você. Amém, Jesus. O prefeito não faz, o vereador não faz, o governador não faz, o presidente não faz. Somente Deus faz você dar a volta por cima.